Vamos lá, mais uma aulinha de física. Hoje a gente vai tratar das leis de Newton. Isso vai marcar a nossa entrada no estudo da dinâmica. Diferente da cinemática, a dinâmica agora ela vai se importar com o que vai causar o movimento. Na cinemática a gente só tratava do movimento em si, não das causas do movimento. Para isso a gente vai estudar as 3 leis de Newton. A primeira delas é o princípio da inércia. Então, como está escrito aqui, ela fala que um corpo em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio a menos que ele sofra a ação de uma força. Então, aqui nós temos a primeira informação importante, a força. A força é o que vai fazer com que o objeto saia do seu equilíbrio. Newton explica a força na sua segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica. Antes da gente vir para o princípio fundamental, é importante a gente entender que existem 2 tipos de equilíbrio. O equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. Esse segundo significa que o corpo está parado. Então significa que a velocidade desse corpo é nula. Então, quando o corpo não tem nenhum movimento, ele está em equilíbrio estático. Agora, o equilíbrio dinâmico, ele indica uma velocidade constante, ou seja, esse corpo está em um movimento retilíneo uniforme, que também é uma forma de equilíbrio. Um exemplo da inércia é o seguinte: se a gente pensar em um ônibus com vários passageiros dentro, e esse ônibus em um movimento retilíneo uniforme, significa que ele está em equilíbrio. Se em algum momento ele precisa frear bruscamente, o que acontece? O ônibus está sofrendo a ação de uma força. Portanto, ele vai parar. Ele vai sair de um equilíbrio dinâmico e vir para um equilíbrio estático. Porém, os passageiros, eles tendem a continuar no seu equilíbrio dinâmico. Então, eles tendem a continuar o movimento. Por isso, eles são jogados para frente quando há uma frenagem brusca. A inércia também explica para a gente o motivo de nós usarmos o cinto de segurança, que é o mesmo motivo do ônibus. Se há uma frenagem brusca ou então uma batida, é uma força agindo sobre o carro, mas nós não fazemos parte do carro, então a tendência é que continuemos em movimento. O uso do cinto faz com que nós sejamos, entre aspas, parte do carro. Então ele segura esse movimento, faz com que a gente não seja arremessado para frente. Bom, explicado o primeiro princípio, o princípio da inércia, com 2 exemplos, a gente vem para o princípio fundamental da dinâmica. Aqui, Newton fala o seguinte: as forças resultantes que agem sobre um corpo são diretamente proporcional ao produto das massas, da massa pela aceleração. Mas como assim? Primeiro, vamos entender o que é força resultante. Então, isso é uma força resultante. Força resultante é a soma de todas as forças que agem em um corpo. Massa a gente já conhece, e a aceleração também. Vale ressaltar que força é uma grandeza vetorial, e a aceleração também. Ah, mas por que força é uma grandeza vetorial? Eu posso falar o seguinte: eu faço uma força sobre uma caixa. Tá, em que direção? Horizontal, vertical ou diagonal? Em que sentido? Da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima? Entenderam? São necessárias mais informações sobre a força. Então aqui nós temos que força resultante é massa vezes aceleração. Porém, força resultante é a soma de todas as forças que agem sobre um corpo. Então, se eu tenho um corpo em que agem N forças, eu tenho o somatório de
I até N. Sendo assim, seria F1 mais F2 mais até chegar em Fn. Lembrando que são todas forças vetoriais. Ok. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte. Qual é a unidade de força? A força resultante não vou tratar ela como vetor, vou tratar ela como módulo. Ela vai ser quilograma, que é a unidade de massa no sistema internacional, vezes metro por segundo ao quadrado. Isso recebe o nome de Newton. Essa é a unidade de medida de força. É esse N maiúsculo. Bom, agora que a gente sabe a unidade de medida de força, sabemos que a força resultante é a soma de todas as forças que agem no corpo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Se eu tiver uma caixa na qual age uma força para a direita, uma força para a esquerda, uma força para cima e uma força para baixo. Ficou muito para cima, só um minutinho que eu vou arrumar aqui. Vamos arrumar isso aqui. E aumentar um pouquinho. Pronto. Então nós temos aqui F1, F2 e F3. Vamos pensar no seguinte. Primeiro eu tenho que dar uma orientação. Então a minha orientação ela vai ser assim. Tudo que for para a direita e para cima são positivos. Logo, em x. O que está acontecendo em x? Eu tenho F1 menos F2, porque ela está no sentido contrário. Então, minha força resultante vai ser igual a F1 menos F2. Agora, em y, nós temos F3, força resultante, é igual a F3 menos F4. Ah, já ia me esquecendo. Uma coisa importante que eu não falei aqui na segunda lei é que se o nosso objeto de estudo tem aceleração igual a zero, isso quer dizer que a nossa força resultante tem módulo zero também. Portanto, com isso nós temos que aqui no equilíbrio dinâmico, nossa força resultante é zero. E no nosso equilíbrio estático também. Então, se não há força resultante, podemos falar que o corpo está em equilíbrio, seja dinâmico ou seja estático. Aí cabe a gente analisar. Voltando aqui para o nosso exemplo, nós temos aqui F3, menos F4. Se olharmos em módulo, temos F1 menos F2. E aqui F3
menos F4. Muito bem. Viram que eu preciso tratar as forças nos eixos? Isso vale também para esse segundo exemplo, em que eu tenho um objeto e sobre ele eu aplico uma força oblíqua, fazendo um ângulo θ com a horizontal. E tenho aqui um F1, um F2, vou chamar essa força oblíqua de F1, e aqui uma força F3. Como nós vimos nos vetores, eu preciso decompor essa força. Então, essa força F1 terá um correspondente em Y, F1Y, e ela também terá um correspondente em X. F1x. Se nós analisarmos, nós temos aqui, pelo método do polígono, o seguinte desenho. F1x, depois F1y, e por último, a nossa resultante F1. O nosso ângulo θ está entre F1 e F1x. Então, aqui nós temos o nosso ângulo θ. Com isso, podemos avaliar o seno e o cosseno. E a partir de seno e cosseno, nós temos, pelo seno de θ, cateto oposto, F1y, sobre hipotenusa, F1. Portanto, F1y é igual a F1 vezes o seno de θ. Isso em módulo. Vetorialmente, temos isso. Nós vamos tratar em módulo. Usando o cosseno de θ, temos cateto adjacente, F1x, dividido pela hipotenusa F1. Então, nosso F1x nada mais é que F1 vezes o cosseno do ângulo θ. Com isso, nós temos em x F1 cosseno de θ menos F3, sendo a nossa força resultante. E em y, vai ficar um pouquinho apertado aqui, dimensionei mal o espaço. Em y nós temos F2 mais F1 seno de θ como nossa força resultante. Vale ressaltar que, se eu estou tratando em x, coloque sua força resultante x e aqui sua força resultante y. Então, cada eixo tem que ser tratado independente e as forças, elas sempre têm que estar decompostas ou no eixo x ou no eixo y. Bom, feito isso, a gente vem para a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, ou princípio da ação e reação. O que esse princípio fala para a gente? Que se um corpo exerce uma força sobre o outro corpo, esse outro corpo exercerá uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentido oposto. Ah, mas como assim? Vamos pensar na Terra. Essa Terra ficou muito estranha. Deixa eu fazer uso de um artifício aqui.
Pronto. Assim fica melhor. Então, vou desenhar aqui a superfície. Essa é a superfície terrestre. Então, aqui nós temos a Terra. E na Terra, nós temos a gente. Vou desenhar aqui um bonequinho representando a gente. Nós sabemos que nós estamos sofrendo a ação da aceleração da gravidade. Portanto, se há uma aceleração, há uma força. Aqui nós temos o centro da Terra. Quem gera o campo gravitacional é o centro da Terra. Então isso significa que o centro da Terra está nos puxando. Então, sobre nós, o centro da Terra exerce uma força. Essa força é chamada de força peso. Se o centro puxa a gente, nós puxamos o centro. Pensem assim, existem dois tipos de força, a força de contato e a força de campo. A força de campo ela é gerada por um determinado campo, no nosso caso o campo gravitacional. Então aqui nós temos, por exemplo, menos peso. É uma força de mesmo módulo, porém de sentidos opostos, mas que tem a mesma direção, direção vertical. A gente pode falar que o peso ele é a nossa massa vezes a aceleração. Essa aceleração é a aceleração da gravidade. Lembrem-se, o peso sempre vai apontar para o centro da Terra. E notem que esse menos P é a força de reação ao peso. Muita gente acha que a força de reação ao peso é essa próxima força que a gente vai estudar, a força normal. Mas na verdade não. A força normal, a gente vai falar dela na próxima aula, porque o vídeo já está com 17 minutos. Então na próxima aula nós falamos da força normal, da força de tração e fazemos alguns exercícios. Então, até mais!